falei, pastor Antônio, a cidade ela é bem abastecida, nossa cidade. Tem igreja para tudo quanto é lado, né? Cada hora vai surgindo mais e o povo vai sendo atendido. Outrora nós servíamos mantimento nos hospitais, hoje os hospitais já servem para os acompanhantes. Por quê? Nós orávamos para que isso acontecesse, não é? Não temos menores nas ruas mais da nossa cidade. Temos morador de rua ainda? Temos. Então foi algo que mexeu muito comigo e mais ainda a vida daquele pastor, sua esposa Rita, uma missionária muito esforçada. Eles têm um filho só, é a filha preta do pastor Lúcio, né? Fala, o pastor Lúcio chama ela de a minha filha preta, né? Ela é angolana e foi algo assim, irmão, de tocar o coração, sabe? Foi um compartilhar muito grande. E algo muito interessante foi quando eu vim embora na terça, segunda-feira nós fizemos caminhada. Saímos um pouco mais cedo, fomos caminhar, mas não demoramos. E quando nós voltamos, a gente ia pelo caminho orando pela cidade, orando pelas situações. E em determinado momento ele falou assim, eu preciso profetizar sobre a sua vida. Vamos lá na igreja católica. Aí nós fomos lá na igreja católica, perto da casa dele, uma escadaria grandona. E ali nós sentamos ali, e ali ele colocou as mãos em meu ombro, e ali ele falava em línguas e ele mesmo interpretava. E ali o Senhor foi falando ao meu coração. E tudo que o Senhor falou é aquela situação que ele vê em secreto. Ele vê em oculto o que se passa na sua vida. E usa alguém para dizer exatamente aquilo que você pensa, as suas orações, muitas vezes na madrugada, suas lágrimas. Tudo ele viu e teve a visão comigo, né? Então foi algo assim que nós compartilhamos direto e fomos sendo tratados, não só eu, mas também ele, porque compartilhei muitas coisas com ele. E o Senhor, então, a igreja dele não é muito grande, é menor do que a nossa aqui, mas é num bairro muito carente, necessitado. Pelo menos pude participar, como eu compartilhei com vocês, daquele trabalho de crianças, né? As crianças daquele bairro, boa parte delas já são crianças violentadas e é um lugar de muito tráfico de drogas. E um dos chefes, que era do PCC, é membro da congregação dele. Então o Senhor continua operando, o Senhor continua salvando almas lá fora, porque nós não temos como alcançar todas as pessoas, não temos como alcançar o mundo inteiro. Então é algo que Deus está fazendo, e isso através das orações. E eu gostaria que você abrisse em 1 aos Coríntios, a sua Bíblia. É algo que eu quero mostrar para vocês. A que grupo de pessoas eu pertenço? Não sei se você vai se identificar. A congregação do pastor é aquela congregação de pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que são desprezadas, pessoas que na sua caminhada com o Senhor caíram, foi desprezado pela igreja, rejeitado pelas igrejas, e que aquele pastor abraçou essas pessoas. E pelo fato dele abraçar essas pessoas, ele passa a ser rejeitado pelos pastores da cidade. Que coisa difícil, né? Se nós olharmos para os homens, nós não fazemos nada. Se Yeshua fosse olhar o que as pessoas falavam dele, Yeshua não teria conversado com aquela mulher junto ao poço de Jacó, não teria conversado com relação ao julgamento que as pessoas fizeram daquela mulher que foi levada para ser apedrejada, e tantos outros casos que o culparam. Este homem senta com pecadores e come com eles? Pode esse ser o Messias? Então, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, acharam? Pois a palavra da cruz, ela é loucura
para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, por sua própria sabedoria aprouve a Deus salvar os crentes pelo quê? Vocês não estão lendo, não? Aprove a Deus salvar o mundo através de quê, irmãos? Da loucura da pregação. Nós todos somos loucos aqui, hein? Todos bonitinhos, vestidos, mas somos loucos, né? Porque aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Algum louco um dia anunciou as boas novas para cada um de nós, e nós aceitamos aquela loucura e nos tornamos também loucos na pregação das boas novas do Evangelho de Paz. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? As fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Eu me encaixo dentro dessa palavra. Não sei em qual delas você se encaixa. Deus chamou as coisas desprezíveis deste mundo para confundir aqueles que se acham que são alguma coisa. O reino de Deus funciona de maneira diferente. Tá certo? E tem mais. E as que não são, ele escolheu para aniquilar as que são, para que ninguém o quê? Por que Deus fez isso? Vocês não sabem não? Está escrito aí. Hein? Diz aí, jovens. Por quê? Fala alto. Por que ele escolheu você, Tiago? Hein, Joshua? Por que ele escolheu você? Está escrito aí na Bíblia. Você leu aí, Eliana? A minha tradução diz assim: para que ninguém se glorie perante ele. Não é isso, né? Por que Deus escolheu a nós? Para que ninguém se glorie diante dele. Eu posso ser um homem culto, estudado, ter diplomas, mas eu era um desprezível na sociedade, né? Desprezado. Porque no dia que eu cheguei naquela igreja, na porta da igreja, eu falei: pastor, eu me senti tão alegre no culto, eu quero ficar reunindo aqui. Não, eu não quero você aqui não. É muito difícil, né? Muitas pessoas iriam embora e falar: eu nunca mais vou entrar em igreja nenhuma. Mas quando aquele pastor falou comigo, eu dependia de quê? De alguém que me motivasse, né? Então quem me motivou a continuar na caminhada foram duas irmãs de sangue, que viu, e quando eu contei para elas, elas me motivaram: não, você vai continuar caminhando e Deus vai operar na sua vida. E eu continuei, fui para outra igreja,
Na outra, porque eu era sempre assim, eu era aquele jovem que chegava para o pastor e contava tudo. E eu cheguei para o pastor e contei tudo para ele. Era daqueles pastores rígidos, né? Na época. E era dia de culto de doutrina. Conversei com ele antes de começar o culto. Quando começou o culto, que chegou na hora da mensagem, que ele foi ensinar, tudo que eu conversei com ele, ele despejou lá de cima do púlpito. Eu falei, ai, não tem salvação para mim, não. Fala assim, não tem salvação para mim. E ali eu saí triste. Fui reunir lá numa congregação. Fiquei lá numa congregação pequenininha. Mas lá naquela congregação fui recebido. Só que o que aconteceu? A sede chamou os jovens da congregação. Depois os jovens contaram para mim. E falou com eles que não era para andar comigo, porque eu estava ali enganando. No dia que eles falaram comigo, tá bom? Quando eles falaram comigo, eles disseram assim, olha Zé, eles chamaram a gente, disseram que não era para andar com você, porque você é enganador. Mas só que nós temos visto o seu testemunho. E por isso, nós queremos dizer para você que daremos a você todo o apoio. O presbítero daquela congregação, eu fiquei reunindo ali. Mas teve um dia que o pastor presidente veio da sede num culto em plena quinta-feira e me viu lá tocando para o conjunto da mocidade. Né? E quando ali estava tocando para o conjunto da mocidade, o pastor veio, me viu ali, eu já fiquei com o coração pesado, né? Quando terminou, eu fui embora, mas o pastor ficou lá, chamou o presbítero e falou assim, o que esse rapaz está fazendo aqui? Aí ele despeja tudo para o presbítero reúne sua congregação e diz assim para a congregação, para que ninguém me recebesse na casa deles. É uma jornada, né? Ninguém me recebesse na casa deles. E aí os jovens contaram para mim, olha, o presbítero disse que não é para a gente receber você na nossa casa não. Então, algumas casas que eu chegava, eu ficava só no portão. Em outras casas, eles mandavam entrar. Entra aqui. Deram uma prensa no presbítero, o presbítero teve que ir no pastor, o pastor mandou o presbítero, resolveu, o presbítero veio na igreja aqui no bairro Itararé, conversar com o pastor ali, de quando eu era adolescente, que eu saí da igreja, para ver se ele me recebia ali, me dava uma carta de mudança. Então hoje eu estou aqui para dizer, porque muitas pessoas podem ter uma experiência em sua vida de terem sido rejeitados, mas Deus é aquele que abraça todos, está certo? A qualquer um, nenhum de nós temos o direito de desprezar quem quer que seja, seja lá o que ele faça, seja lá quem ele foi ou ela foi, importa que nós abracemos e que nós também possamos mostrar para essas pessoas que Deus transforma a vida delas. Mas como eu disse para vocês, e quero dizer agora, que a fé, ela exige ação da nossa parte, não é verdade? A fé, ela exige ação. Lá em Hebreus capítulo 11, nós temos ali a galeria dos heróis da fé, tá certo? Vamos lá rapidinho. Não dá para mim compartilhar com vocês tudo, mas a palavra fala que estes homens, como Abel, como Abraão, como Noé, eles alcançaram bom testemunho de que eram justos, versículo 4, dando Deus testemunho das suas ofertas. O que houve da parte deles? Uma ação. A fé exige ação. A fé exige de nós atos, para que sejamos considerados pelo próprio Criador como justos, tá certo? Ou alcançar diante dele um bom testemunho. Só que todos estes aqui, que Hebreus 11 fala, todo este povo, eles esperavam, versículo 10, pois esperava a cidade que tem fundamentos. Olha só,
Todos estes aqui, que caminharam pela fé, eles fizeram uma ação. Abraão foi justificado através de quê? De fé ou de obras? Obras. Abraão foi justificado através de sua obra. E por causa da obra de Abraão, a fé foi aperfeiçoada. Tá certo? A fé foi aperfeiçoada. E aí Deus então fala: em ti, Abraão, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Tá certo? A ação de Abraão aperfeiçoou a fé. Se a sua fé está enfraquecida, ela depende de uma ação sua para que ela seja renovada. Ok? Este povo, assim como nós, olha só, lá atrás, versículo 10, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Vamos lá em Apocalipse. Vocês já viram o fundamento dessa cidade? Vocês já leram sobre ela? Não? Vamos lá em Apocalipse. Capítulo 21, versículo 9 a 27. Mas eu vou pular alguns versículos aqui. Aqui estão os fundamentos dessa cidade. Deixe-me ver aqui. Versículo 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, e aí vai, deixa eu ver aqui. Versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma só pérola. A praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus. Mas deixe-me ver aqui onde está falando sobre o fundamento. A cidade era quadrangular, mediu o muro. O primeiro fundamento era de jaspe. Ok, cada uma das portas, a praça da cidade. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia e nem de noite. Mas está aqui, eu não estou achando aqui, alguém achou aí, sobre o fundamento, são os 12 apóstolos, hein? O quê? Versículo 19. 19, não, mas eu estou querendo achar aqui onde fala que são os 12 apóstolos. Alguém achou aí? Está aqui antes, versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha bem que aquele povo lá no passado, Abel, Abraão, Isaque, Jacó, todos esperavam a cidade que tem fundamentos. E qual é esta cidade? A noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, que descia do céu ataviada, e o fundamento delas é o quê? São os 12 apóstolos. Tudo porque estes homens tiveram uma ação. Por que nós estamos aqui hoje? Porque Abraão teve uma ação lá atrás, quando Deus o chamou. Está certo? A sua fé foi aperfeiçoada através daquilo que ele fez. Um exemplo aqui, em 21, nós temos a mulher cananeia. Vocês conhecem a história da mulher cananeia? Aquela mulher veio atrás de Jesus, gritando por ele, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada na sua casa. Não vou ler o texto para não tomar tempo. E o que acontece ali?
Jesus olha para aquela mulher, não diz nada, e aquela mulher persiste, e no seu persistir, os discípulos chegam para Yeshua e diz: Senhor, atende logo essa mulher, faça com que ela se cale. Eles se sentiram perturbados pela ação daquela mulher, que persistiu, e na sua persistência, Jesus olhou para ela e falou assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito eu pegar do pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E o que aquela mulher faz? Ela faz uma ação porque ela adora Ele e diz: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. E o que Jesus fala para ela? Mulher, seja feito conforme a tua fé. Ela praticou uma ação, e na sua ação, a sua fé foi aperfeiçoada, porque Yeshua disse: seja feito conforme a tua fé. A partir daquele momento, a sua filha ficou totalmente liberta. Outro exemplo está em Mateus 8, versículo 5, a história do centurião de Cafarnaum. Estava doente, o doente estava lá dentro da sua casa. Ele vai até Jesus e fala com Jesus o seguinte: Senhor, eu também tenho sobre as minhas ordens muitas pessoas. Eu sou uma autoridade, e eu digo para um, faz isso, e ele faz. Eu digo para outro, faz aquilo, ele faz. E eu creio, Senhor, basta somente uma palavra tua, e meu filho será curado. Jesus diz o que para aquele homem? Que ele não encontrou tamanha fé. Tamanha foi a fé daquele homem, porque ele fez uma ação, ele foi até Jesus, e disse o que para ele? Que eu também sou um homem, sou uma autoridade, e tenho sobre o meu domínio pessoas que eu comando. E quando eu digo para um faz isso, ele faz, e para o outro ele fazer também. Ela praticou a ação, o ato de ir até ele, e persistiu. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Todos eles esperavam a cidade que tem fundamento, a Nova Jerusalém. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Interessante que fé e obras é uma mistura que resulta na materialização daquilo que se espera. Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago ali ele fala que a fé sem as obras, ela é o quê? Morta. Fé sem obra é morta. E que obras que ele se refere? Então ele diz: quando você chega na casa do teu irmão e vê teu irmão necessitado, você simplesmente diz para ele: ó irmão, confia no Senhor que o Senhor vai te abençoar. E você vê que ele está com necessidades. Não tem alimento na sua casa, ele não tem roupa para vestir, e ele simplesmente diz: olha, o Senhor vai te abençoar, confia nele. E vai embora, a sua fé é morta. Quando você diz que crê, mas não há ação da sua parte, pelas obras ninguém será salvo. Mas as obras que se referem ao quê? É aquilo que você pratica no seu coração. Você não faz por legalismo religioso. Quando eu venho aqui fazer o serviço, ele não está olhando como eu estou vestido, ele está olhando o meu coração. Quando você vem sentar aqui, ele está olhando o seu coração, seus pensamentos, suas qualidades. O que te motivou a vir aqui esta tarde? Não posso segurar. Tiago 2,14 fala então que a fé sem as obras, ela é morta. É necessário, quando você vai fazer um bolo, o que você precisa? Você não está vendo o bolo, mas você precisa do trigo, precisa do ovo, açúcar, fermento, um pouquinho de sal, leite, não é verdade? Você está vendo o bolo? Não. Você tem os elementos, e quando você junta estes elementos,
você materializa o bolo. Não é verdade? A fé e obras é uma mistura que resulta na materialização daquilo que se espera. O que é que você está esperando? Você está esperando alguma coisa, mas precisa haver a união de fé e ação para que essas coisas que você está esperando, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. O mundo que aí está não foi feito de algo existente, ele foi feito pela palavra. Deus não pegou ali o cimento e fez construir, não. Então esse mundo que você vê diante de você não é o que aparenta. Por quê? Porque ele não foi feito de obras, de material existente. Foi feito pela palavra. Haja luz e houve luz. Produz a terra e a terra produziu. Lá em Gênesis capítulo 23, nós vamos encontrar, é a Parashá Hayesara. Gênesis capítulo 23. Eu já estou terminando. Versículo 1. Os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão fazer o quê? Lamentar e chorar por ela. Mas o que aconteceu com Abraão? Abraão ficou parado ali, hein? Abraão foi lá, chorou e lamentou. Abraão estava em algum outro lugar, porque a palavra diz que ele veio. E quando ele veio, o que ele fez? Ele lamentou e chorou a morte de sua esposa. Mas olha que interessante, Deus havia feito a Abraão duas promessas. Uma era a terra, não, uma era o filho, depois terras, não é assim? E o que acontece? Aqui nesta passagem, Abraão já tinha um filho, Deus cumpriu a promessa, deu a Abraão Isaque. Mas Abraão tinha terra? Abraão não tinha terra, ele não tinha. E o que o versículo 3 diz assim? Depois, Abraão não ficou ali parado, chorando e lamentando a morte da sua esposa. O que acontece conosco? Nós estamos, irmãos, o que eu botei aqui? Tudo que foi prometido a nós exige ação da nossa parte para a preparação do futuro. Nós estamos aqui preparando o futuro. Que futuro você quer para você? Que futuro você quer para os seus filhos? Como você quer terminar os seus dias? Como é que você quer terminar os seus dias? Então ele diz assim, versículo 3: Depois se levantou Abraão de diante da sua esposa morta, e disse aos filhos de Et: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me o direito de um lugar. E Abraão aqui conversa com os filhos de Et, com o propósito de quê? Comprar uma caverna que estava dentro de um pedaço de terra, que é a caverna de Macpelá, onde está enterrado lá Sara, Rebeca, Raquel não, menos Raquel não está enterrado lá, Lia, Abraão, Jacó, estão sepultados lá. E a ONU recentemente disse que aquilo ali não pertence a Israel. O primeiro-ministro de Israel lá na ONU pegou esse texto bíblico e leu para eles. Quando Abraão sentou com os filhos de Et e pesou 400 moedas de prata e comprou. Naquela época era na base da palavra, né? Mas Deus teve o cuidado de manter esse registro aqui para comprovar o quê? Que Abraão comprou aquelas terras. Não só a caverna. A caverna estava num pedaço de terra. Abraão comprou aquelas terras de direito do povo de Israel. Eles não são invasores ali. Eles são os donos. Se você tem um pedaço de terra em algum lugar, e faz tempo que você não vai lá, e quando você vai lá, encontra alguém lá, o que você vai fazer?
Você recorre à justiça para que a justiça dê uma ordem de despejo, porque aquela propriedade é sua, porque você comprova. Então o povo judeu, eles não foram lá e tomaram aquelas terras dos palestinos. Não, nada disso. Aquelas terras eram, e é até hoje, do povo judeu. E jamais será tirada. Tá certo? Ela foi reconstruída. Muito bem, mas como você quer terminar o futuro? Vou citar apenas 2 exemplos. Como terminou Noé? Noé terminou os dias dele fazendo vinho e se embriagando. A esposa de Ló terminou os dias como? Uma estátua de sal. Por quê? Ora, essas 2 pessoas, eles passaram por problemas difíceis. O que poderia ter acontecido com Noé? Noé estava ali lamentando, talvez, os parentes que morreram no dilúvio, amigos que morreram no dilúvio. E talvez agora, ele ali com sua família, talvez desiludido por alguma coisa, alguém que ele gostaria, seus parentes que estivessem com ele, mas eles não quiseram. Ele pega, planta uma vinha, faz vinho e se embriaga. A mulher de Ló presa às coisas materiais, aos encontros sociais das amigas, né? Ai, estou deixando para trás todos os meus bens, minha casa, tudo que eu tenho, as minhas amigas. E o anjo fala, não olhe para trás. Quão triste é saber disso, né? Como você quer terminar os seus dias? Se você parar, se você ficar preso ao passado, se você permanecer nele e preso às situações que estão ocorrendo no presente com você, você não conseguirá construir o futuro. Não consegue. Nós ficamos estancados no passado e nos problemas que estamos vivendo hoje na sociedade. Muitos desanimados por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Precisação de todos, junto para quê? Para construirmos o futuro. Estou trabalhando para construir um futuro melhor para minha neta. E vocês estão construindo um futuro melhor para os filhos de vocês? Ah, meus filhos já são grandes. Mas pensa, poderá vir neto, bisneto, você pode já não estar aqui. Aqueles homens do passado, aqui, essa galeria de heróis da fé de Hebreus 11, todos eles morreram na fé, crendo nas promessas, mesmo que eles não viram elas cumpridas, mas aqui está registrado que eles acenaram de longe, eles viram elas sendo materializadas. Então a ação que praticamos aqui hoje é uma forma de construirmos um futuro melhor. Eu acho que muitos não estão crendo nisso hoje, que é possível construir um futuro melhor. Se você não quer construir para você, haja para construir em favor dos seus filhos, em favor dos seus netos, tá certo? E para concluir esta curta palavra, 1 Coríntios capítulo 15, diz assim, versículo, é 15:58. 56, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não podemos nos acostumar em simplesmente sentar aqui e ficar parados. É preciso ação. Tá certo? Uma ação da minha parte, da sua, para que a fé venha a ser aperfeiçoada em mim. Eu não desisti do meu filho. Tá certo? Não desisti dele. E enquanto houver vida nele,
eu não desistirei dele. Corremos de um lado para o outro. Gastei dinheiro com ele, porque foi uma escolha dele. E agora, para levarmos ele para lá, nós dependíamos do querer dele. E quando ele disse para nós, pai, era de madrugada quando nós estávamos conversando com ele. A madrugada de um Shabat. Conversávamos com ele no quarto porque ele chegou muito atacado pelo uso da droga. E ali eu falei, meu filho, a nossa preocupação maior é com a sua vida. No caminho que você está desse jeito, se você continuar desta forma, quem bater aqui na minha porta que você fez isso, ou qualquer coisa de mal, eu vou mandar eles procurar a delegacia. Vai lá procurar a delegacia. Você vai ser levado para um presídio, tá certo? E lá no presídio não é um lugar bom se estar. E ali eu saí do quarto, fui para a cozinha, daqui a pouco Isabel me chamou. Ele está chamando você lá. Quando eu cheguei, ele falou assim, pai, eu quero ir para Marília. Então eu não perdi tempo. Amanheceu o dia, já fui logo procurando passagem. Naquele dia mesmo eu encontrei passagem à noite. Foi isso mesmo? Foi, né? Acho que foi na sexta-feira que nós começamos com ele. Sábado para domingo, né? Eu viajei no domingo, tá certo. Foi no domingo à noite que nós viajamos para Marília, às 20 horas, e chegamos lá às 19 horas da noite. Então, irmãos, tudo Deus foi abrindo as portas e agindo. Espero que ele, pela fé, né? Já dizendo pela fé, que o pastor Antônio Coelho é assim, irmão, já está liberto, pastor Antônio, né? De ver tanta coisa que Deus operou no seu campo missionário. Ele falou, irmão, Israel já está liberto, já está curado. Creia. Então assim creio eu, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso, do que você pensa e do que você imagina. Nunca desista de uma pessoa, por mais difícil que ela pareça, tá certo? Por mais que eu ajude, mas essa pessoa não melhora. Uma hora Deus age, tá certo? Deus vai sempre dando a oportunidade ao homem, enquanto há esperança, enquanto há fôlego de vida. Amém? Nós vamos celebrar agora a nossa Seudah Hadom. Todo primeiro dia da semana de cada mês, que é um domingo, nós já estamos, assim que fizermos a Abdalá, né? Nós já estaremos no primeiro dia da semana, e a congregação se reunia, a congregação de Atos, sempre no primeiro dia da semana, logo após Shabat, eles se reuniam para celebrar a Seudah Hadom, que é o que nós vamos fazer também nesta noite. Amém?